A paz do Senhor, queridos. Estou aqui para gravar mais um vídeo da nossa série aí, né? Vocês perguntam e eu tento responder. Hoje é uma dúvida também muito comum e eu digo que talvez é a mais difícil de se responder, porque tem coisas na Bíblia que a gente não vai conseguir a resposta certa, tá? Mas é aí que tá, porque a Bíblia não é um livro, às vezes, para ser entendido por completo. A Bíblia também, por ter sido escrita por autores diferentes, em épocas diferentes, e por seres humanos, apesar de ter sido inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia foi escrita por seres humanos, tá? Então, certas coisas não ficam tão claras, tão evidentes quanto a gente queria. Né? Às vezes a gente queria que a Bíblia desse respostas mais claras às nossas dúvidas, e nem todas as nossas dúvidas a Bíblia vai sanar. Tá? Nós temos que levar em consideração também que a história principal da Bíblia é a queda do homem, a redenção por meio de Jesus, tá? E a volta de Jesus também para resgatar a sua igreja. Então, o tema principal da Bíblia é basicamente esse, resumindo a Bíblia. Então, certas coisas, certos detalhes, a Bíblia não vai se preocupar em colocar. Mas não é porque ela não se preocupa em colocar que isso perde toda a credibilidade da Escritura, de forma nenhuma. Vamos lá. A pergunta aqui foi enviada pelo meu amigo Breno Santiago e pela minha irmã Nilma. Basicamente, a pergunta deles resume em uma mesma. Como Caim e Abel procriaram? Isso é uma dúvida muito comum. Tá? Como que Caim e Abel procriaram, sendo que eles eram os dois filhos de Adão e Eva? Quando Adão e Eva saem, recebem a punição de Deus para saírem do jardim, você vai ver que Deus, em Gênesis 3,16, ele vai falar que vai aumentar as dores de parto da mulher. Isso dá margem para alguns, não estou dizendo que é a minha opinião, alguns acreditam que Eva teve filhos antes de ser expulsa do Jardim do Éden e que a Bíblia não chegou a citar o nome desses filhos e provavelmente entre esses filhos havia também filhas, né? E aí você vai ver que depois, fora do jardim, Caim vai casar com uma mulher e eles acreditam que essa mulher poderia ter sido nascida na época ainda do Jardim do Éden. Alguns acreditam nisso, tá? Porque você não vai encontrar na escritura uma resposta muito clara quanto a isso. Eu, particularmente, não acredito que Eva tivesse tido filhos no Jardim do Éden. Apesar da Bíblia dizer que Deus vai aumentar as dores de parto. Alguns levam a seguinte conclusão: se Deus vai aumentar as dores, é porque ela já sentiu dores de parto. Logo, porque não tem como você multiplicar algo que a pessoa, algo do nada, ou algo que a pessoa ainda não sentiu. Tá? Faz um pouco de sentido, mas eu não creio que essa seja a verdade. Porque quando você vai ver a Escritura dizendo quantos foram expulsos do Jardim do Éden, você vai ver que é Adão e Eva. Então, ou a gente vai dizer que os filhos que estavam dentro do jardim não pecaram, aí fica meio complicado, porque nem a Bíblia fala que todos os homens pecaram, tá? O único que a Bíblia vai dizer que é santo é Jesus. Ou você vai dizer que os filhos também comeram, mas a Bíblia também não fala. A Bíblia vai mostrar Deus só dando condenação para Adão e para Eva e para a serpente. São os três ali que participaram, né, daquele momento ali. Então, eu não acredito que Eva tivesse tido filhos dentro do Jardim do Éden. Fora do Jardim do Éden, você vai ver que Eva vai ter Caim, Eva vai ter Abel, Eva vai ter Sete. E a Bíblia vai dizer também, deixa eu achar aqui, em Gênesis 5, versículo 4. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu outros 800 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos, então morreu. Então a gente, se eu não me engano, foi o Breno. O Breno teve também uma objeção, olha, Adão e Eva só tiveram Caim e Abel, e como procriaram? Não, Adão e Eva tiveram filhas também, tá? E também tiveram Sete, muitos não sabem disso, eles tiveram um terceiro filho, homem, e depois tiveram mais filhos e filhas. Então, Adão e Eva tiveram outros tantos filhos que eu não sei dizer com exatidão a quantidade, porque, novamente, a Bíblia não fala. Não sei te dizer o nome deles, a idade exata de cada um, não sei te dizer, porque a Bíblia não fala. Eu preciso ficar somente com aquilo que a Escritura me diz. Mas uma coisa é certa, isso eu posso garantir. Caim se casou com uma pessoa que tinha um grau parentesco com ele. Isso eu te garanto. Se era irmã,
se era sobrinha, não sei dizer. Isso eu não consigo dizer porque a Bíblia não fala. A preocupação da Bíblia aqui não é dizer com quem era a esposa de Caim. Caim só é citado por dois motivos. Porque era o primogênito de Adão, e o primogênito, várias das vezes nas escrituras sagradas, tinha honra, então Caim foi citado. E pelo segundo motivo, que de certa forma Caim teve uma importância aqui na história bíblica. Ele matou Abel, que era um dos homens, dos primeiros homens justos que estavam se levantando sobre a terra. Depois você vai ver a geração ali de Caim. Então Caim foi citado por isso, porque teve uma certa importância aqui na narrativa bíblica, na história bíblica. Então o fato de Deus não ter citado, do escritor de Gênesis não ter citado as outras filhas de Adão, os outros filhos, a história deles, tá? É porque eles não tiveram uma grande relevância na história bíblica, na narrativa bíblica. E a Bíblia aqui não estava preocupada em dizer quem era a esposa de Caim, onde eles casaram, qual a rua, a Bíblia não se preocupou com esses detalhes, tá? A gente não pode cair no erro de às vezes tentar ficar achando brechas na Bíblia. Olha, se eu não vejo tudo muito claro na Bíblia, então logo eu vou desmerecer a Escritura. Eu também, novamente, eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que as pessoas que fizeram essas perguntas estão falando isso. Mas muitos usam isso como pretexto para dizer, logo, se eu não entendo o que a Bíblia fala, eu não vou colocá-la como regra de fé. Logo, se a Bíblia não é muito clara quanto às minhas questões, quanto às minhas dúvidas, eu não tenho ela como regra de fé. Eu posso te dizer que você está plenamente enganado. Porque a partir do momento que eu pego esse livro para ser minha regra de fé, eu preciso de fato ter fé nesse livro. Até para questões, e principalmente, na verdade, para questões que eu não sei responder. Para questões que na Bíblia eu não acho resposta. E eu prefiro ficar somente com a Escritura. Se eu começar a ir para outros escritos, outros estudos, eu vou achar respostas absurdas. E eu lhe garanto, eu não sei dizer com exatidão qual o grau de parentesco. Que a Bíblia vai dizer que a esposa de Caim tinha com ele, mas eram parentes, porque todos vieram de somente um casal, Adão e Eva. Somente deles. A Bíblia narra eles como o começo da humanidade. Eu acredito no criacionismo. Eu não acredito numa evolução. Eu não acredito que Deus criou uma comunidade. Não, Deus criou comunidades. Não foi somente a família de Adão e Eva. Deus criou várias famílias e por conta disso Caim foi em uma cidade, achou outra família. Ou no evolucionismo, eu não acredito nisso. Eu acredito no criacionismo. A partir de Adão e Eva, Deus começou a formar o homem. É nisso que eu acredito. Porque se eu não acreditasse nisso, não seria necessário eu acreditar na Bíblia, porque é sobre isso que a Bíblia ensina. Então, eles tinham um grau de parentesco. E talvez alguém vai dizer, mas é isso aí que eu queria saber. Porque se eles tinham um grau de parentesco, como Deus pode condenar talvez o incesto? Como Deus pode condenar a relação entre familiares? Uma coisa é certa, aqui ainda, Deus ainda não havia estabelecido a lei em relação a isso. Deus ainda não havia estabelecido lei em relação ao incesto. Até porque se não fosse assim, se dessa forma não acontecesse, como a humanidade ia se multiplicar? Me explica. Não teria como, não teria outra forma. Então, até então, aqui ainda não era lei isso. A Bíblia não condenava. Da mesma forma como você vai ver no Éden. No Éden, Adão andava pelado. Eva andava pelada, porque ainda a Bíblia não condenava isso. Deus ainda não condenava a nudez do homem. Mas a partir do momento que o homem peca, ali há um marco. Agora o homem não pode mais andar nu. E o próprio Deus faz vestes para o homem cobrir a sua nudez. Olha só. Então, em um certo momento, o homem podia andar nu. A partir de um outro momento, o homem não podia mais andar nu. Então, e não é por conta disso que eu vou começar também a dizer, olha, o homem andava nu no Éden, Deus não condenava, então eu posso andar nu na rua. De forma nenhuma. Como aqui também nesse relato, nessa época da humanidade, Deus ainda não condenava o incesto, Deus não condenava ainda esse tipo de prática. Deus ainda não condenava. Mas a partir do momento que Deus começou a dizer é pecado, que Deus trouxe a lei, que Deus começou a falar que é errado, aí, querido, ou se enquadra nas leis de Deus, ou infelizmente sofre as condenações que são estabelecidas também pelo próprio Deus. A Bíblia é meu único
manual de fé. E eu volto novamente a dizer, aonde a Bíblia se cala, eu também me calo. Tá? Essa é outra questão, outra pergunta que levaria 1 hora para a gente ficar aqui respondendo, para a gente passar pelos textos bíblicos para tentar de alguma forma responder. E no final desse vídeo, talvez a gente não chegaria a uma conclusão exata. Quem foi a esposa de Caim? Tá? A teologia está estudando isso há anos, há séculos, e até hoje não encontraram uma resposta para isso. E os teólogos sábios, os homens inteligentes, aonde a Bíblia se cala, eles se calam. Aonde a Bíblia não fala, eles não falam, porque as maiores heresias nascem aí. Das pessoas tentarem encontrar na Bíblia aquilo que ela não está falando, ou tentarem se prender a coisas que não mudem nada a nossa fé. Vamos lá. O que vai mudar na minha fé se eu souber com quem Caim casou? Não vai mudar em nada. É por isso que a Bíblia não colocou. A Bíblia não estava preocupada com esses detalhes pormenores. A preocupação da Bíblia é em dizer, olha, o homem pecou, o homem caiu, o homem é morto nos seus delitos e pecados. E se o homem não crer em Jesus, ele vai para o inferno. É assim que a Bíblia diz. Se o homem não crer em Jesus, ele vai ser condenado. Então a preocupação da Bíblia é falar sobre um redentor. É falar sobre um Deus que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo. E se entregou na cruz por mim e por você. Então, querido, eu sei que essas dúvidas são comuns e não condeno quem tem esses tipos de dúvidas. Eu também já tive várias dúvidas em relação a essas coisas, mas um dia eu cheguei à conclusão, olha, isso não vai me levar a lugar nenhum. Tá? Você bate na internet aí que você vai encontrar muitos pastores dizendo ter a resposta para isso aqui e para outras questões. Segundo eles, eles têm as respostas. Tá? Eles vão pegar versículos isolados, eles vão fazer um malabarismo danado, porque são pessoas que às vezes lhe faltam humildade. De, em certos momentos, dizer, olha, eu não sei. Eu, por exemplo, não me atrevo a dizer que sei com quem Caim casou. Eu sei que tinha grau parentesco, porque eu creio que a única família, a primeira família que Deus criou foi Adão e Eva. E a partir daí nasceram as outras famílias da terra. Então, grau parentesco tinha. Agora, se era irmã, o que era, não sei dizer. Tá? E eu também não me prendo a esses detalhes pormenores. E espero também que você gaste a sua energia, os seus estudos em outras coisas, em coisas que a Bíblia já deixa de forma clara para nós. E uma das coisas que a Bíblia deixa de forma clara para nós é João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, Não é crer em vãs filosofias, em doutrinas humanas, em ensinamentos humanos, não. Aqueles que creem em Jesus não pereçam, mas tenham a vida eterna. O meu